Boa noite, a paz do Senhor. Maria Aparecida, boa noite. Éder Martins, boa noite, a paz do Senhor. Que o Senhor abençoe muito vocês. Hoje nós vamos estar começando uma série vou falar de conversa, né, durante essa semana sobre mulheres especiais como você, tá? Então a gente vai estar falando sobre algumas mulheres da Bíblia, que nós possamos aprender muito com elas e tirar lições para as nossas vidas. Amém? Vamos estar orando, apresentando nossas vidas a Deus, pedindo ao Senhor que fala conosco nesta noite, que fala aos nossos corações. Vou estar orando. Senhor, meu Deus, meu Pai, quero agradecer ao Senhor por esse momento que estamos juntos na presença do Senhor, que nós possamos aprender mesmo com as mulheres da Bíblia, mulheres especiais, mulheres de fé, mulheres de oração, que nós possamos tirar muita lição para a nossa vida e colocar em prática. Também quero pedir ao Senhor pela vida da igreja, que o Senhor abençoe, que o Senhor fala ao coração de cada mulher da tua igreja. Fala ao coração dos homens também, temos irmãos que estão online ouvindo, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa falar aos seus corações. É o que eu te peço nesta noite, em nome de Jesus. Amém. A primeira mulher que nós vamos ver hoje está em Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, do versículo 26 até o 31. Vou ler aqui. Fala assim: no 6º mês foi o anjo Gabriel, enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria, e entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Só até aqui, amém? Marlene Pereira, lá de Novo Goiás. Seja bem-vindo, bem-vinda. Poliane, bem-vinda. Eu quero falar hoje a respeito de Maria, a mãe de Jesus. Mulher especial, assim como você. A Bíblia, a palavra de Deus, ela nos fala de várias mulheres. Mulheres que fizeram histórias, mulheres guerreiras, mulheres sábias, mulheres com objetivos, mulheres evangelistas, mulheres intercessoras, mulheres missionárias, mulher juíza, mulheres esposas, mãe,
dona de casa, mulheres especiais como vocês. Graças a Deus pelas mulheres. Todos os discípulos, quando Jesus foi crucificado, os discípulos, com medo, abandonaram a Jesus e fugiram, mas as mulheres ficaram, mesmo observando de longe, observando de longe, mas elas se sentiam confusas, tristes, com profundo pesar, mas estava lá, de longe, observando, olhando ali, mas estava lá, mostrando mais ali coragem do que as outras pessoas. Elas amavam a Jesus e não podia deixá-lo. Mas quem eram aquelas mulheres? Lucas, o médico amado, que escreveu o Evangelho de Lucas, mesmo numa cultura que subestimava a importância da mulher, Lucas, ele sempre destacou o papel da mulher no ministério de Jesus. Lucas tem vários registros sobre a mulher no ministério de Jesus. Encontramos várias mulheres que haviam sido curadas e agora ajudavam a sustentar o ministério de Jesus e os discípulos de Jesus. Lucas 8, capítulo 8, do versículo 1 ao 3, por exemplo, nos mostra essas mulheres no ministério de Jesus. Jesus, ele sempre valorizou as mulheres. Jesus, ele teve um ministério junto com as mulheres. Jesus também, ele quebrou vários paradigmas com relação às mulheres daquela época, onde as mulheres sofriam muitos preconceitos, onde as mulheres eram desprezadas, era tratada de uma forma talvez até grosseira, mas Jesus, ele quebrou vários paradigmas, conversando com as mulheres, ensinando as mulheres, comendo na casa das mulheres, visitando, orando, curando, libertando as mulheres. E Jesus, ele teve um ministério junto com as mulheres. Então podemos observar que Jesus ali quebrou vários paradigmas. Hoje nós vamos conhecer Maria, que foi uma dessas mulheres muito especial, assim também como você é especial. Maria, a mãe de Jesus. Maria, ela foi nascida no lugar errado, na cidade de Nazaré. Nazaré não estava no lado certo dos trilhos da ferrovia nos dias em que Jesus nasceu. Não era uma cidade famosa, uma cidade grande, uma metrópole, por exemplo. Não era. As pessoas não tinham orgulho de dizer eu sou de Nazaré. Se essa fosse a sua porção da vida, seria melhor ficar quieto, ou seja, seria melhor ficar calado, não falar que era de Nazaré. Ser nazareno indicava que provavelmente você era pobre, não educado no sentido de estudo, de ter estudo, também sem sofisticação e talvez até pouco honesto. Então, Nazaré, as pessoas até diziam assim, Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Então, as pessoas costumavam dizer isso de Nazaré. Quando se dizia, sou de Nazaré, então as pessoas já diziam, pode vir alguma coisa boa de lá? Para mostrar o poder transformador de Cristo, de Deus na vida de uma pessoa, eu quero ler
em 1 Coríntios 1, que tá assim, Paulo, ele falando a carta de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo a partir do 27, ele fala assim: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então, Paulo, ele escrevendo a 1 Coríntios capítulo 1, ele fala isso. Para mostrar seu poder transformador, Deus escolheu uma jovem, muito humilde, de Nazaré, Maria, para a tarefa mais importante que já tivera dado ou ia dar a uma mulher. A tarefa mais importante. Deus é que escolhe, não são nós que escolhemos, mas Deus é que escolhe. Deus é que capacita. Não somos nós que nos capacitamos, mas Deus é que escolhe, Deus é que capacita. Então Deus escolheu Maria, aquela jovem humilde, daquele vilarejo, né, Nazaré, aquele vilarejo pequeno, sem nenhuma significância, né, sem nada assim que atrativa aos olhos, mas Deus escolheu então Maria. Nascida na pobreza, Maria veio de uma família muito humilde. Era pobre por definição, sem educação no sentido de escola, de graduação escolar, ou sofisticação, de acordo com os padrões de Nazaré. Maria, sem dúvida, vinha de uma família equilibrada e temente a Deus. Isso aí é que fez a diferença na vida de Maria. Não foi os diplomas, não foi a escola, não foi a situação financeira, mas foi porque era uma moça temente a Deus, era uma mulher temente a Deus. Não sabemos de nenhum detalhe sobre os pais de Maria, a Bíblia não fala sobre os pais de Maria, da infância dela, mas existem muitas dicas que indicam ter recebido uma educação religiosa. Maria, o texto nos dá, a palavra de Deus nos dá várias dicas de que ela teve uma formação religiosa, ela conhecia as Escrituras. Lucas 1, versículo 46 a 55, onde é o Cântico de Maria, né? Nós lemos lá, se você olhar, não vou ler agora, mas você pode ler o Cântico de Maria. Lemos lá que Maria, a gente percebe que ela estudou em casa, porque naquela época as mulheres não iam na escola. Os homens sim aprendiam fora, na sinagoga, com os mestres, com os rabinos, mas as mulheres não. As mulheres, elas aprendiam em casa. Então, Maria, onde será que Maria aprendeu? Onde será que Maria estudou? Ela sendo mulher, como que ela pôde desenvolver um conhecimento tão profundo das Escrituras? Quando você lê o texto, você vai perceber. Ela conhecia, ela tinha um conhecimento do Antigo Testamento. A explicação mais razoável assim que os estudiosos dão é que ela estudou em casa, ela aprendeu em casa, com o pai, com a mãe, com a avó, com alguém da família, ela aprendeu em casa. Seus pais a ensinaram, além de ter participado de discussões ao redor da mesa, talvez ali na hora do jantar, na hora do almoço, eles ensinavam a palavra de Deus. E Maria, então, aprendeu em casa.
e, e via essa demonstração em sua própria vida, né? O Cântico de Maria mostra que essa jovem ouvia aqueles salmos sendo cantados muitas vezes e os conhecia de cor. Ela fala isso, né, no cântico dela. Também ouvir a história de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ela sabia que era da linhagem de Davi. Seu aprendizado em casa dera-lhe uma base de conhecimento e fé diferente da maioria das moças daqueles dias. Então Maria, ela era uma moça diferente, ela era uma mulher diferente. E será que nós temos sido mulheres diferentes? Será que você tem sido uma mulher diferente? Será que você tem aprendido na roda da mesa da sua casa? Ou será que você tem ensinado a palavra de Deus na mesa? Maria era descendente de pessoas comuns, humildes, mas teve uma herança religiosa mais valiosa que riqueza ou posição. Então nós podemos observar na vida de Maria que ela era humilde, era simples, mas ela teve uma herança, ela teve um ensinamento religioso. Ela aprendeu sobre Deus. Ela aprendeu sobre a palavra, sobre os profetas. Então Maria era diferente. Como que é o meu lar? Como que é o seu lar? Será que nós temos dado bons testemunhos na nossa casa, na nossa mesa, no nosso lar? Será que nós temos ensinado a palavra de Deus aos filhos, aos netos, às pessoas que comem com nós na nossa mesa? Será que nós temos ensinado? Será que nós temos dado testemunho, assim como a família de Maria ensinou ela? Assim como Maria, a gente percebe que ela foi bem instruída, que ela foi bem ensinada na palavra de Deus. Maria também, ela teve uma fé madura. Maria, ela tinha uma fé inabalável. Você consegue ver a imensidão do que lhe foi pedido. Maria era uma moça, a palavra de Deus fala, né? Uma moça que tinha um noivo, José, o carpinteiro, mas Maria era uma moça virgem, que nunca tinha sido tocada. Então, de repente, aparece um anjo para ela e fala que ela vai dar à luz a um filho, que ela vai ser mãe do Filho de Deus. Então, pensa a imensidão dessa palavra naquela época, uma época que não era comum os anjos aparecerem, conversar assim. Então Maria ali naquela aldeia, diante da sua família, aí de repente aparece esse anjo dizendo para ela que ela ia ter um filho. Então Maria, ela aceita pela fé, ela aceita pela fé. Ela crê que aquele anjo é da parte de Deus. Então Maria, nós podemos perceber que Maria, ela tinha uma fé inabalável. E ela aceita ali aquela fala do anjo pela fé. Esperava-se que ela acreditasse que ficaria grávida sem nunca haver tido relações sexuais com um homem. Então Maria ali, ela aceitou essa situação pela fé. E Maria acreditou quando o anjo falou. E como que a gente acredita nas coisas que a gente não vê? Pela fé. Pela fé. Então Maria, ela acreditou pela fé. E como é a sua fé? Como é a minha fé? Em que nós temos acreditado? Maria, ela creu, Maria, ela acreditou, Maria, ela se dispôs. Então Maria, ali, ela creu pela fé. Sabemos que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Sabemos também, a partir do cântico de Maria, que ela conhecia a palavra. Então, por isso que ela
creu naquela proposta do anjo, naquela fala do anjo, porque a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Sua fé estava nela fundamentada. Assim, quando Gabriel lhe entregou mais esta palavra de Deus, ela já estava acostumada a confiar. E não foi difícil confiar uma vez mais. Por quê? Porque Maria, ela já confiava em Deus. Os pais já tinham ensinado para ela a confiar no Senhor. Então, quando o anjo chegou e falou para ela, ela acreditou, ela confiou. Então, Maria ali, nós podemos aprender com Maria o quê? A ter uma fé inabalável, a ter uma fé que crê nas coisas que não vemos, que crê naquilo que não pegamos. Então, Maria, ela creu naquela fala que o anjo falou para ela. Uma outra mulher também da palavra de Deus, uma mulher especial, assim como você, é a mulher samaritana, que está em João capítulo 4. Não vou ler o texto, mas você pode ler, e é um texto bastante conhecido. A mulher samaritana, João capítulo 4. Talvez para a palavra de Deus fala que essa mulher samaritana, ela ia buscar água no poço todos os dias, ao meio-dia, ela ia buscar água. Por que esse horário? Meio-dia, o horário do sol mais quente, que ela ia buscar água. Talvez para evitar se encontrar com as mulheres respeitáveis da cidade, que enchia seus jarros de água ao romper do dia e ao pôr do sol. A mulher samaritana foi ao poço ao meio-dia, a hora mais quente do dia. Essa mulher, ela era considerada uma mulher imoral, uma mulher que já tivera vários maridos, e aquele a qual ela estava não era também o marido dela. Então, traduzindo em outras palavras, era uma mulher, uma prostituta, podemos dizer assim, que a qual ela não tinha amigas, ela não tinha mulheres nenhuma que conversava com ela. Por isso ela ia esse horário buscar água, que era um horário que ela estava sozinha e que não tinha nenhuma outra mulher lá. Então, a mulher samaritana foi ao poço ao meio-dia, que era a hora que outras mulheres não iam. Essa mulher imoral, que já tivera 5 maridos, e agora vivia com um homem que também não era o marido dela. Ao passar propositadamente por Samaria, o caminho da Galileia, Jesus então encontrou essa mulher no poço. Jesus estava de viagem e Jesus então passou de propósito por esse caminho. Por quê? Porque Jesus, sendo Deus, Jesus que sabe de todas as coisas, então Jesus sabia que lá tinha essa mulher que precisava conhecer Jesus. Então Jesus passou por Samaria e Jesus encontrou essa mulher no poço de Jacó, perto da cidade de Sicar, e falou com ela, quebrando ali as regras, quebrando ali os paradigmas. Por quê? Porque Jesus, nenhum judeu homem conversava com mulher, muito menos com samaritano. Por quê? Porque samaritano era uma sub-raça que não se dava com os judeus não se davam com os samaritanos, e homem não conversava com mulher. Então Jesus aqui, ele quebra esse paradigma, conversando com essa mulher e ainda samaritana. Então podemos observar ali essa quebra de paradigma. Mas Jesus, ele se revela a ela como Messias. Quando Jesus pede para ela água, e então aquela mulher se assusta, porque ela fala assim: como, sendo tu judeu, me pede de beber, eu não tenho com quem tirar. Então Jesus revela a ela como Messias, o Salvador.
concedendo-lhe o perdão. Jesus fala para ela: se conheceras quem te pede de beber, você beberia e nunca mais teria sede. Então, concedendo-lhe uma nova vida. Jesus estava dando a ela ali uma nova oportunidade, uma nova vida, da mulher samaritana se arrepender de todos os seus pecados, de deixar aquela vida que ela tinha e beber da água viva que é Jesus. Concedendo-lhe também um ministério. Por quê? Porque Jesus restaurou a vida daquela mulher. Jesus curou aquela mulher. Quando Jesus fala para ela assim, vai chamar seu marido. E aí ela fala assim, eu não tenho marido. Então Jesus fala assim, disseste bem, porque esse que agora está com você não é seu marido. E Jesus sabia disso, mas Jesus fala para ela ir chamar, porque Jesus queria que ela reconhecesse o pecado que ela estava. E então entender com quem ela estava conversando. E então Jesus ali naquele momento, Jesus oferece a vida dele para ela. Jesus fala, eu sou a água da vida. E se você beber desta água, você nunca mais terá sede. Ou seja, você nunca mais vai viver na prática do pecado. E então aquela mulher entende o que Jesus está falando. E Jesus então pôde curar e perdoar todos os pecados da mulher samaritana. Então Jesus também, ele cura aquela mulher e ele concede a ela um ministério. Porque Jesus fala para ela assim, vá na cidade, vai lá chamar os seus, vá falar. E aquela mulher corre na cidade e fala, chama todos ali na cidade e fala, venha ver quem eu conheci, o Messias. E então a palavra de Deus fala que muitos foram e creram em Jesus. Então aquela mulher, ela foi curada e ela então se torna uma missionária, uma evangelista. Porque ela correu na cidade, chamou os seus amigos, seus parentes, os vizinhos e falou, venha ver quem eu conheci. Então, correndo até a cidade para dar a notícia àquelas mesmas pessoas que a desprezavam, ela poderia ter sido egoísta, né? Ela poderia ter ficado com Jesus só para ela. Não, mas ela fez o quê? Ela correu na cidade e foi chamar as pessoas para conhecer Jesus. Quantas vezes nós somos egoístas? Quantas vezes nós queremos as coisas só para nós? Quantas vezes nós queremos ter Jesus só para nós? Nós não evangelizamos, nós não falamos de Jesus para outras pessoas. Quantas vezes nós não dividimos com outras pessoas aquilo que Deus tem nos dado? Então nós podemos aprender com a mulher samaritana a não ser egoísta, a falar de Jesus para outras pessoas. O povo de Samaria, ao chegar lá, proclamou radiante e sem qualquer constrangimento a vinda do Messias prometido. O povo de Samaria também ansiava pela água viva e respondeu com entusiasmo a mensagem de Cristo. Anos depois, Jesus ordenou a seus discípulos que fosse testemunhar em Samaria. Atos 1:18. Então, ali começou com a mulher samaritana. Aquela mulher de má reputação, aquela mulher má vista, mas aquela mulher que foi restaurada. Aquela mulher que foi curada, aquela mulher que foi perdoada por Jesus. E aquela mulher que se transformou numa missionária, numa evangelista. E pregou a palavra, chamou seus amigos, chamou o seu povo para conhecer Jesus. Que nós possamos ser mulheres especiais, como Maria, como a mulher samaritana. Maria que teve uma fé inabalável. A mulher samaritana que não foi egoísta e se tornou uma missionária. Que nós possamos tirar essas lições para a nossa vida.
Amanhã nós vamos ter mais mulheres especiais como você, mulheres da Bíblia especiais como você. Que o Senhor possa ter falado ao seu coração, assim como Ele tem falado ao meu. Que o Senhor te abençoe, né? E que você possa guardar no coração as lições de vida de Maria e da mulher samaritana. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço por esse momento, te agradeço pela tua palavra, que tenha falado ao coração do teu povo, que tenha falado ao coração da tua igreja, que tenha abençoado, que tenha, ó Deus, ensinado cada mulher que está ouvindo a tua palavra, que tenha também me abençoado. E eu te agradeço, Jesus, em nome de Jesus, pela tua palavra que muito tem falado aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém.